Olá, eu sou o pastor Joselito. Eu quero agradecer a você por você ter acessado ao nosso canal. Assista essa pregação e seja profundamente abençoado. Nós estamos falando esse mês sobre somos uma igreja que ama e serve. O amor bíblico. O amor bíblico, ele é um amor que é muito diferente daquilo que se ensina por aí. O amor bíblico não é um amor só de palavras. O amor, de fato, o amor, ele se manifestou. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor, importa que nós imitemos Ele, andando em amor. Algumas pessoas, eu fiz parte de uma igreja, antes de fazer parte da Verbo da Vida, que a gente via alguns irmãos agindo no poder. Eu me lembro como hoje, que nós tínhamos lá nessa igreja que eu frequentava, por exemplo, nós tínhamos um encontro, uma reunião de pessoas, era uma reunião evangelística. E essa igreja era bem na periferia mesmo de Aracaju. E nós conseguíamos todos os meses levar para esse encontro pessoas para serem libertas. Era um encontro de libertação. Eu não sei se você já teve uma experiência nesse nível, que se acredita nisso, mas todos os meses a gente tinha uma experiência muito forte. E eu fazia parte. Primeiro eu comecei fazendo parte da equipe de limpeza, depois eu fiz parte da equipe de intercessão, e depois eu comecei a ministrar. Mas também quem ministrava limpava, enfim, não que uma coisa é mais importante do que a outra. E eu me lembro que a gente nesse encontro, eu participei de 23 encontros como esse. E eu lembro que teve uma vez que esses encontros davam cerca de 100 pessoas. Então imagine que todo mês a gente levava 80 a 100 pessoas para essa chácara. Era uma chácara que a gente levava em São Cristóvão, para essas pessoas poderem passar por um processo de cura e libertação. Vocês estão comigo? E a gente tinha que trazer muitas pessoas preparadas, por assim dizer, que amavam jejuar, orar. E eu fazia parte dessa equipe aí. E eu lembro que esses encontros, muitos demônios se manifestavam mesmo. Era muito demônio, muita gente possessa, endemoniada. E eu me lembro que teve uma vez que foram tantos demônios que se manifestaram que não tinha pessoa suficiente ali para a gente poder dar conta de tudo. Porque geralmente assim, tipo, um encontro de 80 pessoas, 100 pessoas, tinha 10 endemoniados ali, 15 endemoniados. Esse parece que todo mundo vem endemoniado, assim. Então assim, era demônio para tudo que era canto. E eu lembro que uma pessoa que a gente sempre via com muita autoridade. Vocês estão comigo ainda? E eu me lembro que essa pessoa entrou assim, aí disse bem assim, em nome de Jesus, você na parede. Aí o demônio vinha e ficava preso na parede. Você no chão. Aí o demônio ficava parecendo um cágado no chão, assim preso, para depois ele poder libertar cada pessoa ali. E aquilo ali me impressionava. Eu novo na fé, eu disse, uau. Isso em 2003, né? Eu tinha 23 anos de idade. Disse, meu Deus do céu, que coisa absurda, espetacular, coisa assim. Eu ficava impressionado mesmo. E às vezes a gente via essas mesmas pessoas, tão usadas no poder, tão usadas em autoridade espiritual, sendo ignorantes, brutas. Às vezes não tratando bem a esposa. Às vezes os filhos não tinham essas pessoas com tanta autoridade espiritual como referência. E isso me confundia. Porque eu novo na fé, eu dizia, rapaz, a pessoa tem uma autoridade de Torá espiritual,
mas ao mesmo tempo parece que não anda em amor, não vive um amor. E nessa igreja que eu participava, imitar Deus era andar no poder, era andar assim, com essa autoridade. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Olha, Beltrano é cheia de Deus, porque ela dá comandos e os demônios atendem. Então a gente meio que copiava, porque tipo, se a pessoa maltratava a esposa e era uma pessoa cheia de Deus, então o que importa para Deus é acreditar no nome de Jesus. Eu não quero aqui polemizar muito, mas eu quero ensinar para vocês algo poderoso essa noite. Porque se a gente parar para analisar, eu já preguei sobre isso, eu já falei sobre isso. A mula de Balaão, ela profetizou. Ela viu um anjo. Ela avisou para Balaão: Balaão, ó, o anjo está tentando falar com você, rapaz. Então a mula de Balaão falou, a mula de Balaão viu no reino espiritual. Mas quando o Espírito Santo saiu da mula, ela continuou mula. E às vezes a gente olha para alguns lugares, por exemplo para a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, se você olhar nas escrituras, em Apocalipse, carta às igrejas, você vai ver que é uma igreja que tinha de tudo. Mas ela só não tinha uma coisa: o amor. Era uma igreja que pregava bem, era uma igreja que atendia bem, era uma igreja que fazia tudo, só não tinha amor. E o amor, querido, não é somente do pastor. O amor não é, porque muitas pessoas às vezes cobram muito só do pastor. O amor não é só do irmão, porque às vezes a gente quer cobrar da igreja como se fosse um irmão. Eu já tive pessoas que saíram da igreja porque discutiu com um irmão. Sei lá, fez um negócio com o irmão não honrou, aí sai da igreja, aí diz assim: a igreja não, você fez negócio com o irmão, e o irmão com você, que não teve contrato, que não teve acerto, que não teve organização, erraram, e a igreja não tem nada a ver com isso. A igreja não tem nada a ver com isso. Porque se você vai fazer um negócio com alguém, faça um contrato, faça um acerto por WhatsApp, né? Essa semana aí passamos por algumas situações, graças a Deus pelo WhatsApp, né? Para poder nos ajudar, né? Quer dizer, a gente, né? Graças a Deus a gente tinha o WhatsApp para poder desmentir algumas coisas, né? Eu acho que alguém deve estar acompanhando aí alguns desenrolar. Agora, quando a gente vai falar do amor de Deus, por isso que nós colocamos o tema desse mês: somos uma igreja que ama e serve. Porque um cristão que quer imitar Deus, não imita Deus andando no poder. Porque o poder vem do nome de Jesus, não é você. Eu já vi, minha esposa tem uma experiência interessante de um demônio um dia se manifestar no meio de um determinado lugar, de uma determinada igreja, e o demônio vinha querendo expor um pregador e dizer: eu vou dizer para todo mundo o que você está fazendo. E o pregador disse: o que eu estou fazendo me resolvo com Deus, mas sai em nome de Jesus. E aquele demônio saiu. Aquele demônio não saiu por causa do pregador. Aquele demônio saiu por causa do nome de Jesus. Eu não sei se você está aqui ainda nessa noite. Mas a Bíblia diz que Deus é amor, e imitai a Deus, pois andando em amor. E a Bíblia vai deixar muito claro que o amor do tipo de Deus se manifestou. Porque se Deus é amor, Deus se manifestou aqui nessa terra, através de Jesus Cristo de Nazaré, para nos ensinar o que é amar. Porque as pessoas hoje
assim, estão muito confusas acerca do parâmetro do que é o amor. Eu vejo pessoas desequilibradas com algumas coisas, por exemplo. Tem pessoas que amam seus negócios, tem pessoas que amam suas coisas, tem pessoas que amam os seus cachorros. Mais do que gente, me ame, tá bom? Assim, eu sei que ama seu cachorro, não estou dizendo que você maltrata ele, não. Mas eu estou dizendo que Deus nos ensinou, através de Jesus, que é amor, a amar. E quando nós queremos saber o que é amor, basta olhar para Jesus. O que é o verdadeiro amor? E Jesus, ele fala uma coisa linda, ele diz: eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir. Se Pedro, você não permitir que eu sirva você, você não tem parte comigo. Por isso que nós colocamos que somos uma igreja que ama e serve. Porque a maior expressão de amor bíblica é o serviço. Porque Jesus, ele pouco falou naquela cruz. Você já percebeu que Jesus nos amou de forma incondicional naquela cruz? Você já percebeu que Jesus levou para o paraíso, naquele mesmo dia, um ladrão? Jesus levou para o paraíso um ladrão. Ainda que aquele ladrão tivesse reconhecendo Jesus, mas ele é ladrão, ele roubou. Ele merecia aquela cruz. Mas Jesus, por causa do arrependimento daquele ladrão, ele levou aquele ladrão para o paraíso naquele dia. Então Jesus pouco falou naquela cruz. São 3 frases, 2, 3 frases, me perdoe agora, mas são 2 ou 3 frases que Jesus fala ali na cruz. E o resto é só fazendo. Eli, Eli, por que me abandonaste? Ele diz: Pai, perdoa eles porque ele não sabe o que faz. E a ti eu te entrego meu espírito. E ele, quarto, está consumado. Então ele fala ali 4 frases talvez. E no momento que ele fala essas 4 frases, o resto, o tempo todo, é sofrendo por mim e por você. Fazendo, 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 fazendo. E hoje nós amamos Jesus, amamos a palavra. E quando eu era mais novo, me ame no que eu vou falar para vocês, eu tinha os meus ídolos, eu tinha os meus referenciais, eu tinha pessoas que eu reputava como meus heróis. E naquele tempo, de fato, como Cazuza, meus heróis morreram de overdose. Então meus heróis eram pessoas, da literatura, da música. Mas teve um dia que eu conheci Jesus, não por ouvir falar, mas eu tive uma experiência com Jesus. E quando eu conheci Jesus, quando eu tive essa experiência com Jesus incomensurável, eu comecei a entender o seu comportamento e a Bíblia começou a se revelar para mim. E eu comecei a entender que seguir Jesus, seguir os passos de Jesus, é servir, é amar servindo, é a linguagem do amor, é amar servindo. Porque quando ele chega para Pedro, ele diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Ele diz: não adianta dizer que me ama de boca para fora. Pedro, tu me amas? Então eu quero ver se você me ama de verdade. Eu não quero que você faça uma tatuagem no seu corpo, nada contra quem fez. A nossa igreja não tem esse problema não aqui, tá bom? Mas não é uma tatuagem mostrando Jesus, quer dizer, eu amo Jesus ao ponto que eu fiz uma tatuagem. Nada contra você fez, Melhor uma tatuagem de Jesus do que do Vasco, minha mano. Então, amém. Ok. Não é você colocando um Espírito Santo
no meio da sua sala. Não é você abrindo o Salmo, né, na sua Bíblia e deixando aberto. Não é você fazendo isso que vai dizer que ama Jesus. São os seus comportamentos, é o nosso comportamento como igreja. É o nosso comportamento como igreja. É servir, é amar, é servir. Para Jesus amar e servir. Porque quando Ele inaugurar o céu, Ele vai dizer o seguinte: seja bem-vindo, servo bom e fiel. Ele não vai dizer seja bem-vindo, grande apóstolo, grande pastor. Não, Ele vai dizer o seguinte: seja bem-vindo, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu estou lhe colocando. Sabe, queridos, a gente precisa começar a entender o que é amar biblicamente. Porque muitas vezes a gente está achando, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui agora, me escute no que eu vou falar aqui agora. Por exemplo, eu fiz um vídeo, nós temos um grupo só de obreiros na igreja, um grupo do WhatsApp. E recentemente eu mandei essa mensagem por WhatsApp para o pessoal, para o grupo de obreiros, né? Se você está lá, espero que você tenha aberto. E eu falei o seguinte: na verdade, não é correto dizer que nós somos voluntários na igreja. Pela lei brasileira, nós temos que chamar de voluntários, porque existe a lei do voluntariado. Então nós temos que, né, assinar alguns documentos, fazer algumas coisas, para não demonstrar vínculo trabalhista. Mas a lei manda chamarmos as pessoas que trabalham na igreja de voluntário. Mas quem trabalha na igreja não é um voluntário. Porque a Bíblia diz que quando nós trabalhamos para o Senhor, quando nós servimos ao Senhor, Ele vai nos galardoar. Não, você não entendeu ainda não. A Bíblia diz que Ele vai nos galardoar nessa vida e na próxima. A Bíblia diz que todo trabalho no Senhor não é em vão. E que Ele vai retribuir cada trabalho que a gente fizer para Ele. É por isso que eu prefiro chamar de obreiros. Porque nós estamos fazendo uma obra. E nós seremos julgados por essas obras. Então eu não acho correto chamar as pessoas que trabalham na igreja de voluntário. Porque Deus está pagando. O pastor pode até não conseguir, a igreja pode até não conseguir dar um salário para todo mundo que é voluntário. Hoje nós temos, sei lá, não sei quantos voluntários nós temos no grupo aí, Mateus, me diga aí, 300? Nós temos 300 obreiros na nossa igreja. Então, a gente não teria condição de dar um salário mínimo para todo mundo que trabalha na igreja. Vocês concordam comigo ou não? Vai quebrar a igreja ia ficar no déficit, né? Misericórdia, né? Por enquanto. Mas mesmo assim, quanto mais cresce tudo. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção no que eu estou lhe dizendo, presta atenção. Mas mesmo que a igreja não pague um salário para todo mundo que trabalha de diaconato, no house mix, no louvor, Deus está lhe pagando. Deus está lhe pagando, então você não é voluntário. Quem trabalha na igreja, quem faz a obra do Senhor, quem serve ao próximo, não está trabalhando de graça. Deus, Ele é galardoador. Por isso que eu não gosto dessa história de voluntário. Nós não somos voluntários. Nós somos obreiros. Estamos fazendo uma obra para o Senhor. Não é para o pastor, não é para o irmão ver, não é para ninguém ver. É para o nosso Pai, o nosso Senhor, ver que nós estamos fazendo. Vocês estão comigo ainda nessa noite? E aí em Gênesis capítulo 11, versículo 6, está escrito assim: e o Senhor diz, Gênesis 11, versículo 6, e o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem.
Diga a mesma linguagem. Uau! Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo algo. Aqui está acontecendo algo depois da queda do homem. Deus disse o seguinte: gente, se espalhem. E aonde vocês forem, levem o meu nome. Propaguem o meu nome. Onde vocês estiverem, propaguem o meu nome. Eu quero que vocês sejam uma testemunha onde vocês forem. Vá para tudo que é canto. E eles disseram: não, Senhor. A gente vai ficar junto. A gente vai construir uma torre até o céu, para que o nosso nome seja engrandecido. Alguns pregadores dizem que o problema daquele povo foi porque eles quiseram ir para o céu. Não, Deus nunca teve problema para quem quisesse para o céu. Pelo contrário, é o lugar que Ele quer que todo mundo queira ir. Agora, a intenção era errada. Agora, mesmo com a intenção errada, preste atenção nisso, por favor, gente, escute aí. Mesmo com a intenção errada, tendo a linguagem unida, repita comigo, diga linguagem. Diga de novo, linguagem. O que eles tinham aqui, uma só linguagem. Uma só linguagem fez com que eles tivessem uma velocidade. Estou indo bem devagarzinho. Uma só linguagem de egoísmo. Uma só linguagem de egolatria. Uma só linguagem de desobediência. Uma só linguagem eles tinham. Fazer o contrário de Deus. Aquilo deu velocidade. Porque eles tinham só uma linguagem. Se eles tinham uma linguagem, é porque só tinham uma visão. E se eles tinham só uma visão, eles colocaram toda a força dele naquilo dali. E o próprio Deus, não foi ninguém não. O próprio Deus disse: eles vão conseguir. Então eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso acabar com a comunicação entre eles. E Deus trouxe confusão. A linguagem acabou. Houve confusão ali no meio. Onde há confusão, onde não há uma só linguagem, não consegue haver velocidade. Não consegue alcançar objetivos. E ali aquele povo, ele acaba perdendo justamente a construção que estavam fazendo. Por isso que todo líder, ele tem que ser um inspirador, para que haja o coração de unidade. Unidade em meio à diversidade. Unidade precisa ser influenciada pelo líder. E a unidade é ter uma linguagem. Porque quando você olha, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, olha que salto. Nós estamos saindo de Gênesis para Coríntios. Ele está dizendo: rogo aos irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, seja uma linguagem só. Que não haja divisões entre vocês. Ou seja, a linguagem vai trazer unidade. Sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Ele diz: rogo-vos, irmãos. Você está falando com os irmãos, com a igreja. Ele está dizendo: olha, assim como o pessoal lá atrás, na Torre de Babel, estava com a intenção errada, mas usando os princípios certos. Eles estavam com a intenção errada, mas com as ferramentas certas. Uma só linguagem. A gente precisa lutar dentro da igreja para que nós tenhamos uma só linguagem. É por isso, querido, que nós vamos ensinar muito acerca da honra. É por isso que a gente vai ensinar muito acerca dos processos. É por isso que a gente vai explicar muito sobre a visão da igreja. É por isso que a gente vai ensinar muito sobre isso. Porque, querido, qualquer igreja que você for, primeiro, a gente não pode se eximir de um mandamento de congregar. Nós já temos ensinado sobre isso. Mas eu quero dizer algo para você. Qualquer igreja que você for, na verdade até time de futebol, se você for casamento, família, se você for abrir uma empresa, o que você fizer, a Bíblia diz, querido,
Em Marcos 3, do 22 ao 26, que um reino dividido, uma casa dividida, não subsiste. Não subsiste. Um homem com uma mulher que estiver em processo de separação, não vai subsistir muitas coisas. Um homem ou uma mulher que não consegue ter uma unidade dentro de casa, não vai subsistir muita coisa. Uma empresa, um negócio, sócios, que não tem uma só visão, não vai subsistir. Vai ser cansativo, vai ter prejuízo, vai bater cabeça, o diabo vai entrar, vai ter confusão, perca de energias. Então, é muito óbvio o que eu estou falando aqui. Mas precisa haver uma predisposição inteligente e entender naquilo que você está fazendo, entender que tudo que a gente fizer tem que ter unidade. E se tem uma coisa nessa igreja que nós precisamos compreender, que nós temos algo ou princípios que nós iremos sempre lutar. E nós vamos ter que lutar juntos com relação a isso. E eu queria dar um exemplo para você quando, por exemplo, nós estamos em um lugar e a gente não pega junto com aquilo ali. Eu queria mostrar para vocês algo e eu queria fazer um estudo com vocês bem rapidinho. Dá certo? Eu queria que vocês abrissem Lucas capítulo 9, versículo 1, por gentileza. Lucas capítulo 9, versículo 1, por gentileza. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade. Diga poder e autoridade. Ok. Toda vez que você olhar na Bíblia com relação a Satanás, nunca você vai ver o nome autoridade ligada a Satanás e demônios. Sempre você vai ver só o nome poder. Vou de novo. Vocês estão comigo ou não? Vou de novo. Eu já preguei inclusive sobre isso. Toda vez que você olhar para o nome de Satanás na Bíblia ou demônios, nunca você vai ver poder e autoridade. Só vai ver a palavra poder. Nunca vai ter a palavra autoridade. Porque no momento que Satanás cai do céu, ele perde a autoridade. É muito simples de você entender isso. A igreja, ela tem poder e autoridade. Diga, você, por exemplo, tem poder e autoridade. O diabo só tem poder. É muito simples de entender. Se você entrar em algum determinado lugar que tenham ali traficantes, por exemplo, eles vão ter muito poder de fogo. Eles vão ter poder de fogo. Eles vão ter poder sobre aquele lugar. Vocês estão comigo? Então, sei lá, 30 traficantes com fuzil e tudo mais, eles têm poder. Eles controlam, eles oprimem, eles fazem o que eles quiserem. Eles colocam regras, eles colocam regulamentos ali dentro, costumes, hábitos naquele lugar, até que chegue a autoridade. Quando a autoridade chega, ela chega com poder e autoridade. Vocês estão comigo ainda ou não? Vou dar outro exemplo. Eu gosto muito desse exemplo. Imagina uma Scania, né? Uma Scania bem grande, vindo. Aquele caminhoneiro, ele tem poder de passar por cima do que quiser, meu irmão. Um bichão daquele grande lá, um trem-minhão, né? Imagina um trem-minhão, né? Carregado. E aí, um policial rodoviário federal, de 1,65 m, sei lá. Aquela Scania pode passar por cima daquele homem. Ou não pode passar? Pode ou não pode? E por que ela para? Por causa da autoridade. Tem que obedecer, porque ele tem uma farda. Ele tem algo sobre ele. O Estado deu poder sobre ele. Não é por causa de 1,65 m dele. É por causa da autoridade que está sobre ele, que o Estado deu. E a Bíblia está dizendo que Deus deu, Jesus deu poder
e autoridade aos 12. Isso eu estou falando no capítulo 9, versículo 1 e 2. Sobre todos os demônios. Diga todos. Diga de novo todos. Todos é o quê? Então não tem castas, não tem demônios especiais. Eu sei onde você vai chegar, eu vou chegar lá já, para a gente conversar sobre isso. Então amarrar tudo. Não se preocupe não. E aí não tem demônios especiais, não tem demônios ultra, magnânimos, demônios de 500 mil cabeças e não sei o que. O demônio pode ser do jeito que for, todos são todos. Não, mas Lúcifer é diferente, todos são todos. Vocês estão comigo ainda ou não? Porque senão ele diria, deu poder sobre todos os demônios, menos Satanás. Todos são todos. Ache ruim se você quiser, mas todos são todos. Está escrito. Entre você e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Amém. E ele diz o seguinte: para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E eles foram. A Bíblia vai dizer que eles foram de 2 em 2. Preste atenção nisso, por favor. Eu li um monte de página hoje da Bíblia em ordem cronológica. Eu disse, espera aí, deixa eu entender isso aqui direitinho. Na ordem cronológica, são vários versículos. E ali vai lá os 70, de 2 em 2. Depois eles voltam e eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, em seu nome nós curamos, e em seu nome nós libertamos as pessoas dos demônios. Aí Jesus vem dar uma cortada, Vocês estão se alegrando com isso? Vocês têm que se alegrar porque vocês vão para o céu, vocês serão salvos. Não se alegre com isso. Se alegre porque o que Jesus está querendo dizer? Esse mesmo poder que eu te dei falando para libertar e curar, é o mesmo poder falando que eu estou dizendo que vocês serão salvos e irão para o céu. Provavelmente Jesus via que quando ele falava assim, perdoar os pecados, vocês vão para o céu, era uma alegria. É que nem na igreja, quando a gente diz assim, gente, nós somos amados por Deus, algumas pessoas, amém. Mas quando a gente diz assim, gente, Deus vai prosperar você, o povo, oh glória, aleluia, é um aleluia mais forte. É verdade, até na igreja é assim. Vocês estão comigo ou não? Por isso que quando Jesus dizia, está perdoado seus pecados, é o povo, valeu. Aí ele dizia, tá, tudo bem, levanta e anda. Aí o povo, uau! Então Jesus estava mais ou menos dizendo assim, vocês estão se alegrando com isso porque está vendo. Mas o que eu estou prometendo, que é a salvação, vocês não estão tendo a mesma alegria. Vocês estão comigo ainda ou não? Oh, aleluia, amém ou não amém? Oh, aleluia, Deus é bom. E aí, vocês sabem que Lucas 9:37 é depois de Lucas 1, amém? Amém, obrigado pela sua empolgação. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito atira por terra, convulsiona-o até espumar, dificilmente o deixa. Depois de ter quebrantado ele, roguei aos seus discípulos que expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, perversa. Sabe por que, querido, ele chamou de perverso? Porque é uma perversidade eu e você termos o reino de Deus e não apresentar para as pessoas. Não, você não entendeu isso não. Você ainda não entendeu isso ainda. Para Deus é uma perversidade você ser salvo e não se incomodar com pessoas que estão indo para o inferno. Para Deus é uma perversidade você orar por você, mas não orar para pessoas serem salvas. Para Deus é uma perversidade a gente não espalhar o reino dele para outras pessoas. E eu vou explicar porque Jesus estava irritado, amém? A gente precisa destrinchar bem esse negócio aqui, tá bom? Vamos comigo. Ok. Aí ele vai dizer o seguinte, respondeu Jesus, eu sou incrédulo e perverso. Até quando estarei convosco?
vos sofrerei. Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio atirou no chão e o expulsou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. E ele continua, e em várias versões vai dizer: por causa da pequenez da sua fé, vocês não puderam expulsar essa casta de demônios, senão por jejum e oração. Não é assim que está escrito? Vocês estão comigo ou não? Gente, vocês estão aqui ou não? Aí algumas pessoas dizem assim: pastor, existem demônios que só saem com jejum e oração, porque está escrito. Não, não é isso que está escrito. Não, pastor, não. Vamos ler agora com microscópio. Ele diz: por causa da sua pequena fé. Ele não diz porque tem demônios especiais. Ele diz por causa da sua incredulidade, essa casta. Quem traduziu casta, traduziu errado. Porque a palavra não é casta, é a palavra genos, que vem de genética. Essa casta, na verdade, é esse comportamento de incredulidade. E esse comportamento de incredulidade, esse hábito de incredulidade, fez com que vocês não conseguissem expulsar esses demônios, porque vocês deveriam estar jejuando e orando, porque se vocês estivessem jejuando e orando, vocês estavam cheios de fé, e vocês estariam cheios de fé e mandavam sair os demônios. Mas vamos voltar a fita de novo, Jesus diz: eu estou dando poder e autoridade para vocês expulsarem demônios e curar pessoas. Eles vão e expulsa tudo que é demônio e cura tudo que é gente. Depois eles voltam, fala com Jesus. E depois, porque eles voltaram dizendo que curou, expulsou todo mundo. E depois ele tem um encontro com essa família. Eles já estavam no lucro. Vocês estão comigo não? Eles já tinham vencido. Eles já tinham tido experiência que o nome de Jesus curava e libertava. E aí eles vão. Quando eles vão, dessa vez não funciona. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você iria para um jogo que você achasse que não pudesse ganhar? Eles foram. Escutem, eles foram. Eles foram, mas eles foram diferente da primeira vez. Porque da primeira vez eles receberam de Jesus, foram e aconteceu. Já dessa segunda vez, eles foram e não aconteceu. E o que foi que aconteceu? Para que Jesus dissesse: ei, vocês deveriam ter mantido o padrão. Porque quando ele está dizendo assim: olha, essa casta só sai com jejum e oração, ele está dizendo: vocês deveriam ter mantido o padrão. Quantas vezes a gente ora e tem coisa que acontece, e parece que outras vezes a gente ora e tem coisa que não acontece? Quantas vezes parece que nós tivemos uma experiência X positiva e outra não positiva? É porque Deus quis atuar ali e lá ele não... Entende o que eu estou dizendo? E ele está dizendo isso aqui. Ele está dizendo: alguma coisa saiu errado dessa vez. E eu estou dizendo o que foi: a sua fé diminuiu. A fé de vocês diminuíram. Da primeira vez vocês foram um sucesso, porque vocês mantiveram aquilo que eu falei. Mas dessa segunda vez, vocês deveriam ter mantido com jejum e oração. Porque muitas vezes a gente recebe uma palavra na igreja, e a gente sai e polui aquela palavra com o nosso dia a dia. Polui as práticas cristãs com o dia a dia. E a gente quer que as nossas palavras, elas possam ter autoridade e poder, quando nós estamos simplesmente poluindo a nossa vida espiritual. Vocês estão comigo ou não? Me amem, por favor. E aí, em Lucas 9,46, nós vamos saber o porquê eles simplesmente não tiveram êxito da segunda vez.
Por favor, abra aí Lucas 9,46. E nós já vamos para o desfecho dessa ministração. Lucas 9,46, por favor. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo que se lhes passava no coração, tomou uma criança e colocou junto a si e começou a ensinar. Essa passagem é ensinada em vários outros evangelhos. O que acontece? Da primeira vez eles receberam um comando, e unidos naquele comando, juntos naquele comando, cumpriram o que Deus estava dizendo, o que Jesus estava falando. Dessa segunda vez, esse momento aqui revela o que é que estava acontecendo. Eles já tinham passado pelos fariseus, porque é bem larga a quantidade de versículos. Eles começam a se complicar com as coisas do dia a dia. E agora eles começam a discutir quem é o maior no reino dos céus. Ao ponto que a mãe de um deles diz bem assim: rapaz, é verdade. Rapaz, é verdade. Se não me engano, está em Marcos essa história. Ele diz: é verdade. Eu vou lá perguntar a Jesus. E na verdade, além dos discípulos, ainda se mete uma mãe aqui no meio. Vem aqui, Jesus. O que os meninos estão perguntando, eu também quero saber. Porque eles estão servindo a você aí. Quem vai ser o maior? Então agora começa um espírito de competição. E a desunião faz com que o poder e a autoridade que Jesus deu não faça nenhum risco no inferno. Ô gente, que eu queria tanto se estivesse aqui nessa noite. Esse mesmo povo, essa mesma galera que venceu uma cidade que estava com demônios e doenças, essa mesma galera não consegue libertar uma criança de um demônio. Sabe por quê? Porque eles estavam competindo. Depois do primeiro momento, eles começaram a competir. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim: pastor, a nossa sociedade era linda, mas quando começou a entrar dinheiro, tudo se acabou. Pastor, o nosso casamento no primeiro momento era maravilhoso. Quando surgiu o primeiro filho, já começou a ficar diferente. Sabe, amados, parece que um primeiro momento de uma experiência com Deus faz toda a diferença. Mas parece que para manter essa experiência, a gente não consegue. E o que Jesus estava dizendo é o seguinte: que nem todo momento Ele vai estar toda hora vindo até a gente e está toda hora dando uma experiência. Mas o que Ele está querendo dizer é que a gente possa ter aquela experiência com Deus e que a gente possa continuar ligado em Deus e buscando Deus. É como se Ele desse o primeiro passo. Eu estou lhe dando isso. E como se Ele quisesse um segundo passo. Pois é, agora eu estou buscando o Senhor dia a dia para não perder aquilo. Sabe a história da igreja conta de John Wesley? Os maiores entendedores de John Wesley dizem que ele só recebeu uma unção. Sabe, tem pessoas aqui que já receberam tanta imposição de mãos, já receberam tantas unções. E John Wesley, com uma só unção, ele preservou. Por isso que ele foi chamado de metódico ou metodista. E John Wesley passou 54 anos debaixo de uma só unção, curando, batizando no Espírito Santo. Leu mais de 2.000 livros, escreveu mais de 200, escreveu mais de 50 hinos, abriu centenas de igrejas. Deixa eu dizer uma coisa para você: uma só unção. Porque esse homem, ele era disciplinado em buscar a Deus todos os dias. E ele dizia: eu não quero perder o que o Senhor me deu. Eu não quero perder o que o Senhor me deu. Sabe, o espírito de competição, um querer ser melhor do que o outro, trouxe facção, trouxe disputa. Porque começou a mexer com muitas questões. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não queremos nos unir.
Muitas vezes eu já vi pessoas numa igreja e essas pessoas dizem: eu só vou lá para receber a palavra. Você está errado, porque Deus não está lhe chamando só para receber uma palavra. Deus está lhe chamando para você se unir a um propósito. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. A Bíblia não está lhe chamando para congregar só para receber uma palavra. Ah, eu vou para a igreja, eu não sigo homens, eu sigo a Deus. Você está errado. Porque Deus diz que antes dele subir, ele desceu e distribuiu dons aos homens, uns para apóstolo, outros para mestre. Irmãos, eu sei que existem muitos picaretas espirituais, mas um dia você vai ter que acreditar em alguém. Um dia você vai ter que acreditar em uma igreja e se unir a um propósito. E biblicamente falando, se você fizer um estudo de propósito, pega todos os livros de todos os homens que entendem de Bíblia, do Antigo ou do Novo Testamento, você vai entender uma coisa: que você só vai descobrir o seu propósito pessoal se você se envolver em um propósito geral. O seu propósito pessoal, ele só será revelado pelo seu Criador quando você se unir a um propósito geral. Porque se você não está pronto a servir a um propósito geral, Deus não tem como lhe revelar o seu propósito individual. Porque se Ele revela o seu propósito individual, sem você se envolver em um propósito geral, você vai ser não só egocêntrico, mas um egoísta, um egolatria, terá egolatria, melhor falando. Me entenda o que eu estou dizendo, me escuta o que eu estou falando. Como você poderá, meu irmão, receber de Deus os seus passos, todos os seus passos para a vitória? E eu não estou falando de qualquer vitória, não estou falando de um diploma, eu estou falando de verdade, de você se sentir cheio, significado existencial, cheio de vida e plenitude. Como você vai fazer isso se você não tiver isso? Você vai se tornar tão egoísta, porque Deus me revelou isso. E você vai sair pisando em todo mundo. Você não vai entender que é um corpo, e você só vai ficar você e Deus e ponto final. Mas um dia Deus disse: não é bom que o homem esteja só, e Adão estava com ele. Então Deus não quer que você esteja só com Deus. Deus quer derramar em você, para você estar com pessoas em um propósito maior. Outra coisa que Deus ele não vai permitir. Sabe, queridos, deixa eu falar algo para você e me entenda o que eu vou falar. É que pessoas que estão entrando nas coisas dele permaneçam com fraturas. E tem pessoas que entram, sabe? Às vezes eu fico me perguntando. Eu já recebi pessoas machucadas de determinados lugares, eu não quero citar nomes. E a gente aqui que pagava o pato para tirar todos os carrapatos, crancas e tudo mais. As pessoas vinham machucadas, cheias de fraturas, e maltratavam a nossa equipe ministerial, porque queria descontar uma frustração de algum lugar na gente aqui. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Deus ele não vai permitir que você continue com essa fratura rumo ao seu propósito. E você não pode descontar nos outros uma fratura que está dentro de você. Sabe, tem pessoas que, eu não confio em ninguém. Pois é, você vai ter que aprender a confiar. Porque Jesus confiou em você. E você não merecia confiança. Quantas vezes você já decepcionou Jesus e Jesus continuou contando com você? Não, você não está aqui essa noite ainda. Sabe por quê? A Bíblia diz que se você foi tamanhamente perdoado, você não pode negar o perdão ao próximo. A Bíblia está dizendo com isso todas as coisas. Se você foi servido por Deus de forma tão grande, você não pode negar serviço para ninguém. Meu irmão, você tem que entender o que é cristianismo. Sabe, Jesus veio para nos dar uma aula, uma lição de vida. E Jesus, ele não tem como liberar para você grandes revelações. Jesus não tem como lhe transformar numa pessoa inspirada. Talvez você já tenha lido a Bíblia toda, mas eu lhe pergunto, quanta revelação você já teve? Tem pessoas que já leram a Bíblia toda. Olha, eu já li a Bíblia toda. Meu Deus do céu. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa leu a Bíblia toda, várias vezes.
E a pessoa disse: olha, eu conversei também com um sistema de teólogos para chegar a essa conclusão. E eu dei uma resposta, não posso entrar muito nos detalhes. Eu dei uma resposta, eu disse: está vendo minha filha aqui, Ana Rosa? Ela faz cocô, ela se mela, eu não jogo ela fora, eu limpo ela. E essa pessoa não estava entendendo, não tendo revelação acerca de coisas tão simples. Tão simples. Presta atenção no que eu estou dizendo. Então você pode ler a Bíblia, você pode conhecer teólogos, pessoas que dizem que são doutores em divindade, mas não tem revelação, porque Deus dá sabedoria aos simples de coração. Não, você não entendeu não isso. Deus, Ele entrega, a Bíblia diz que tem coisas que Ele revelou aos homens, mas tem outras coisas que Ele guardou para si. Deixa eu dizer uma coisa, tem tesouros em Deus, que você não vai encontrar em banco de teologia, você vai encontrar na intimidade junto com Ele, e na obediência. E quando eu digo obediência, é porque eu conheço também uma renca de gente, que sobe monte, desce monte, sobe monte, desce monte, faz jejum, campanhas, círculos, triângulo de oração, quadrado de oração, e o diabo a quatro, e um monte de gente seca, mortas por dentro, porque eu tenho intimidade com Deus. Então me mostre, porque uma pessoa com intimidade com Deus é para cima, uma pessoa que tem intimidade com Deus é alegre. Me mostre a morte dos apóstolos. Me mostre a morte dos apóstolos. Eles morreram cantando, louvando. Ninguém roubou o sorriso do rosto deles. Então, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou tentando ensinar essa igreja há muitos anos o poder do cristianismo verdadeiro. E bate, dói. Mas é chegado um dia que a gente precisa entender o seguinte: meu irmão, eu quero ser cristão de verdade. Meu irmão, eu tenho que seguir o meu mestre de verdade. Meu irmão, pelo amor de Deus, o tempo está passando. Quando é que a gente vai dizer: eu sou discípulo de verdade de Cristo? E para ser discípulo de Cristo precisa ser perfeito? Não, só obediente. Eu vou repetir de novo essa frase. Para ser discípulo de Cristo, você não tem que ser perfeito, você só tem que ser obediente. E o que é ser obediente? Se humilhe, pronto, você vai se humilhar. Perdoe, você vai perdoar. Se entregue, eu vou me entregar. Ponto. Quem está mandando é Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Quando você aprender que Deus é mais inteligente do que você, acabou-se. É na unidade que nós vamos saber que Deus capacita. Sabe, esse mês eu botei pessoas para pregar, dízimos e ofertas e por aí vai, que nunca ministraram aqui em cima. Aí o pessoal mandou mensagem: eu estou com medo. E eu disse: eu estou botando pessoas que estão servindo. Não dá botar todo mundo. Botar algumas pessoas diferentes. E todo mundo dizendo: pastor, eu estou com medo. Eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou com medo disso, estou com medo daquilo. Mas é só na coletividade que nós vamos entender que Deus capacita. Porque por enquanto que você está no seu mundinho, só você no seu mundinho, você é o rei e a rainha do seu mundinho. Você arruma a sua gavetinha, o seu dia a diazinho. Mas quando você sai da zona de conforto e começa a se expor para outras pessoas, e as pessoas começam a ver os seus erros, e coisas começam a chegar, e responsabilidades começam a chegar, ou você se queima e perde aquelas oportunidades, porque é uma vitrine para mostrar determinadas coisas, ou você vai se render aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de sua ajuda. Então só na coletividade, só se vindo um ao outro, só se juntando a pessoas, é que você vai poder entender o que é verdadeiramente ser capacitado por Deus. Vocês estão comigo ainda ou não nesse lugar? É na coletividade que você vai perder uma fortaleza chamada orgulho. Ah, pastor, eu não sou orgulhoso. Eu já vi pessoas falando isso. Eu não sou orgulhoso. Você sabe o que é orgulho, irmão? Orgulho é tudo que você criou ao seu redor para lhe proteger, para ninguém lhe machucar. O nome disso é uma fortaleza. Não, pastor, olha,
Eu não gosto de ser corrigido. Orgulho. Você é orgulhoso. Pastor, eu sou perfeccionista. Orgulhoso. Por quê, pastor? Porque você não gosta que ninguém diga que você errou em alguma coisa. Aí você faz de um jeito para que ninguém possa botar a mão. Você é orgulhoso. Aí você vai ter que correr lá atrás para entender por que você se tornou isso. Oh, aleluia. Vai. Então você vai ter que quebrar o orgulhoso dentro de você. Porque Deus rejeita os orgulhosos. Deus rejeita os orgulhosos. Vocês estão aqui ou não? Amém ou não amém? As pessoas estão criticando o pastor André Valadão, porque ele disse que Deus rejeita os orgulhosos. E está errado utilizar o nome orgulho gay. Nós não temos que ter orgulho de nada. Orgulho gay, orgulho de ser pai, orgulho de ser crente, porque orgulho é pecado. Obrigado aí, mais um problema essa semana. Nós não somos orgulhosos. Nós temos que ser flexíveis, nus diante de Deus, transparentes. Chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoe, eu preciso de sua ajuda. Eu sou fraco nessa área mesmo. Não sou bom em nada disso aqui. Esse negócio aqui eu não sou bom não. Vocês estão comigo ou não? Sabe, eu subi nesse altar um dia desses. Eu disse: gente, eu fui no psiquiatra. Aí o pessoal: ah, meu Deus, ele foi no psiquiatra. E eu fui diagnosticado com TDAH, a TDAH, severo e clássico. Aleluia. Tem algumas coisas que estavam me incomodando. Não vou contar a história depois. Eu conto essa história. Eu estou dando um curso, eu estou contando essa história lá. Mas todo mundo que está do meu lado sabe que eu sou muito autêntico. Quem me viu recentemente numa entrevista viu a autenticidade em pessoa. Eu sou autêntico, irmão. Muito autêntico. Meu pai está aqui aí. Ele sabe que o jeito que eu sou aqui, eu sou lá, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Eu sou muito autêntico. E eu não estou dizendo com isso que a minha verdade é a verdade. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é que eu decidi viver um ministério de autenticidade, em que eu permitisse que as pessoas vissem em mim os meus erros, e eu desse acesso a essas pessoas a chegar até mim e dizer: pastor, não seria melhor fazer assim? Quantas vezes Rafaela e Jonathan, Rui, um dia desse, chegou com Gico Biloba, não sei o que, lembra? Que eu estava com a memória meio ruim. Esse pastor, eu estou percebendo que o senhor está esquecendo as coisas demais. Porque tantas pessoas ao meu redor. Um dia desse fui fazer uma live. Aí, cadê o Alisson? Não sei se o Alisson aqui, está lá dando discipulado, mas Mateus está ali. Eu disse: rapaz, eu não sei nada de negócio de live, velho. E eles atrás tinham umas 4 pessoas e era placa. Aí botava placa. Parou, muda, tá errado. O senhor está falando demais. E tame, e não sei o quê. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos um dos outros. E a igreja é uma oportunidade de você tirar as máscaras, ser autêntico e deixar que Deus use pessoas. Sabe, talvez você não precise ouvir tudo. Quando você escutar alguma coisa que não tem a ver, você dá um sorriso, obrigado, valeu, e bota na prateleira. Mas, irmão, como é importante você deixar, sabe, essa cara de que está tudo certo, de que está tudo bem, e começar a servir na igreja, e deixar Deus usar pessoas, a gente conhecer as suas podridões, e começar a ajudar você, porque a Bíblia diz que a gente só cresce quando ferro afia ferro, e é na unidade, para ter uma só linguagem. Vocês estão comigo mesmo nessa noite ainda? Oh, meu Deus, me ajude, Pai. Eu vou finalizar já. Grupo de louvor, suba aí, vai parecer que está terminando. E aí, tem pessoas que gostam muito de suspeitar mal. E aí vai ser treinado na benignidade. Gente, tem gente, é sério. Tem gente que tem outro ser humano dentro dela. São 2 pessoas.
Se você é assim, não dê glória a Deus, amém? Não diga amém. Mas eu sei que tem gente assim aqui. Tem gente que está o tempo todo brigando aqui dentro. Bem assim, vou explicar. Ela passou por mim. Ela não deu bom dia. Tem alguma coisa. Aí dentro dele. Não, é porque ela deve estar cansada. Não, cansada o quê? Ela não deu bom dia para o outro. Então ela não está cansada para o outro, mas está para mim. E fica essa briga o dia todo na cabeça. Suspeitando mal. Só suspeitando mal. Eu conheço pessoas dentro de igreja, irmão, que diz assim: eu não vou com a cara de Beltrano. Por quê? Eu sinto, olha. Não, você não está aqui não. Não, você não está aqui não. Gente, por favor, estou pregando bem essa noite aí. Olha, eu sinto, olha, pastor, eu sinto aqui dentro. Aí dá uma de espiritual, né? Ei, é ideia espiritual. É um negócio aqui dentro, assim, que tá. Essas pessoas que a gente sente que tem algo errado nelas, quantas vezes você já parou para orar por elas? Senhor, eu comecei a sentir que tem algo errado em Maria. Eu vou começar a orar por ela. Porque se for alguma coisa em mim, o Senhor tira. Se for nela, revela, trata, para que o diabo não tome ela. Talvez é Deus lhe usando para interceder para aquela pessoa. Mas você só fica assim: eu estou sentindo, só estou sentindo. Olha, não fui com a cara de Beltrano. Ore para o Beltrano. Ela é preciosa para Deus, ele é precioso para Deus. Vocês estão aqui nessa noite ou não ainda? Amém. Eu tenho muita coisa para pregar. Só vou pregar mais meia hora, não é brincadeira. Eu só queria finalizar dizendo o seguinte: que Paulo ele diz algo que nós precisamos entender. Que ele diz assim, que ele cumpriu a carreira. Ele cumpriu a carreira e guardou a fé. Vai chegar um dia que todos nós vamos falar essa frase. Entenda, quando eu disser assim, eu cumpri minha carreira, eu não estou falando que eu cumpri a carreira do meu irmão, eu não cumpri a carreira do meu irmão, da minha irmã, de você, não, eu cumpri a minha carreira. E nesse dia, tomara que você esteja com a consciência bem tranquila, de que você pôde gastar toda a sua vida fazendo a vontade de Deus. Porque quando ele cumpriu a carreira, ele serviu, ele foi obediente, ele se uniu, ele pegou um grande propósito, e Deus deu um propósito para ele também. Vá para Roma e pregue o evangelho lá em Roma. E eu quero dizer nessa noite, querido, que nós estamos em uma igreja, que nós estamos ensinando a sermos unidos, uníssonos, em uma só coisa. Para finalizando, sabe, irmãos, deixa eu tentar explicar isso para você, do meu coração. Eu tenho um sonho, que a fome e a sede pela palavra possa invadir essa cidade. Desde quando eu vim para cá, eu tenho um sonho que as pessoas possam querer correr atrás de Jesus, mas de uma forma tão verdadeira e tão real, que o reino de Deus possa entrar em todos os lugares, de verdade, e que a gente possa ter de verdade uma vida que possa orgulhar o Senhor. Eu tenho um sonho que não tenha cadeiras vazias, sabe? Eu tenho um sonho que o Espírito Santo possa se sentir tão quisto, tão amado, com tanta gente com tanta fome e tanta sede. Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Isso não vai acontecer até o dia que você ficar se enganchando com besteira, com bobagem. Porque se um dia eu chegasse e dissesse assim: gente, vamos fazer uma assembleia aqui, juntar as 600 pessoas que estão hoje na nossa igreja, mais ou menos. De que cor a gente vai pintar esse altar? A gente ia ter que fazer um arco-íris aqui, um pedacinho para cada um. Alguém vai ter que tomar a decisão, amém? Então, querido, deixa eu dizer algo para você.
naquilo que você não concorda, você está tendo uma ótima oportunidade para se submeter e demonstrar o quanto você é servo de Deus. Quando eu digo não concordo, não estou dizendo com pecado, mas besteira, sabe? Bobagem, coisa boba. Eu estava vendo hoje um comentário. Você me ama mesmo? Me ama mesmo? Vou finalizar, verdade agora. Eu estava mostrando para Mateus. Teve um hater lá que entrou no nosso Instagram. E o hater é alguém que só vive para criticar. Aí entrou lá um cara lá. Aí a gente postou, né, um resumo. Todos nós estamos postando um pouquinho do resumo do que aconteceu no Rastafé. Aí entrou lá e disse assim: eu queria ver os apóstolos. Eu queria ver os apóstolos vendo essa festa. E botou uma cara de palhaço, como se nós fôssemos palhaços. Mas sabe, querido, no meio daquela festa, casais vieram para mim dizendo: pastor, Deus falou comigo para a gente se casar. No meio daquela festa, pessoas chegaram para parentes da igreja e disseram: eu gostei da sua igreja. O propósito foi atingido. Aí eu entrei no Instagram dessa pessoa. Disse: eu vou ver essa pessoa. Deve ser uma das duas testemunhas. Deve ser um dos 24 anciãos. Não, deve ser alguém, deve ser um dos 4 seres viventes encarnados aqui na terra. Aí quando eu vi, era uma pessoa que trabalhava com perfumaria. Nada contra, nada contra. Mas veja, eu estou entrando no Instagram de alguém para dizer que o que nós estamos fazendo é palhaçada, porque nós estamos comemorando a festa junina aos nossos moldes. Nós dançamos, cantamos músicas da igreja lá. Mas quando eu vi lá, ele vendendo perfume e com música de balada. Aí estava um momento lá que ele estava numa plataforma daquelas que gira, e ele botando perfume e balada aqui, e música do mundo, Lady Gaga, tá. Eu tive uma vontade de dizer assim: você vai encontrar a resposta dos apóstolos quando ele falou com os fariseus como você, porque eram hipócritas como você. Mas eu lembrei na hora de Jonatas. Jonatas dizendo: nós não respondemos a hater, nós tiramos e bloqueamos. Eu tirei e bloqueei. A gente não perde tempo. Eu disse: Senhor, muito obrigado. Obrigado, domínio próprio. Eu sou crente. Obrigado, supletivo. Aleluia. Por que eu estou falando sobre isso? Porque talvez, irmão, tudo que tinha dentro da gente é um espírito de fariseu, para querer só criticar as coisas da igreja e não produzir nada para o Senhor. Quando Deus está dizendo que os campos estão brancos e os ceifeiros estão poucos, e basta só você se somar, fazer sua parte e ajudar, e saber qual é a sua carreira. Pelo amor de Deus, descobrir sua carreira no corpo de Cristo, se levantar da cadeira e dizer: pastor, nós vamos ajudar, nós vamos pegar junto, e nós vamos fazer com que esse evangelho possa percorrer e fazer com que as coisas possam acontecer. Vocês estão nesse lugar? Você nunca vai ver a gente nesse altar pregando heresia, nunca vai ver a gente nesse altar pregando nada fora da palavra. Nós exaltamos a palavra acima de tudo. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa pregação. Muito obrigado por você ter assistido. E eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal. E também nos procure lá no Instagram, Joselito Rezende. Deus te abençoe.